Para o próximo, essa daqui. E assim por diante. Eu tenho 5 seções retas. E cada seção apresenta um furo. Então não tem necessidade de a gente verificar as 5 seções. A gente verifica só uma, porque todas apresentam o mesmo número de furos. Tranquilo? Aí agora entra a verificação de furação em diagonal. Aí eu pego do primeiro furo, vou pegar do primeiro furo e não vou descer reto. Vou jogar para o próximo furo lateral. Aí eu tenho duas opções, ou eu jogo para o esquerdo ou para o direito. Eu não posso jogar na horizontal, viu pessoal? 90 graus. Então eu vou jogar para esse daqui. Pronto. Eu tenho uma furação em diagonal ou zigue-zague com 2 furos. Aí quando é essa seção, entra essa parcela aqui. O T é a espessura da chapa. O S é a distância horizontal entre os 2 furos, dividido por 4 vezes I. G é a altura vertical entre os 2 furos. Beleza? No caso, se tiver furos com diferentes, eu vou fazer outra seção dessa. Não, tempo diferente é muito difícil ocorrer isso. Mas se você tiver distâncias diferentes, entendeu? Aí você faz 2 somatórias. Verifica uma diagonal e depois você verifica a outra. Entendeu? Pessoal, a gente poderia ter isso daqui também, olha. A gente poderia ter mais um furo aqui. Aí agora a minha furação reta já muda. Quando eu corto aqui, eu tenho quantos furos? 2. Aí eu vou cortar nas demais. Eu tenho nas demais apenas 1. Quanto maior o número de furos, menor é a minha área. Correto? Porque eu vou pegar a área bruta menos a área dos furos. Então quanto maior o número de furos, menor a área. E a resistência é diretamente proporcional à área. Então quanto menor a área, menor a resistência da peça. Beleza? Então para a gente estar a favor da segurança, eu preciso fazer o quê? Pegar a pior hipótese, ou seja, a menor área. Entendeu? Então na minha furação reta, não havia necessidade de verificar a seção com um furo. Eu iria verificar a seção com 2 furos, porque ela vai me dar uma área menor. Isso na furação reta. Na furação em diagonal, eu continuaria com 2 também. Eu poderia pegar aqui e aqui. Beleza? Só que vejamos. Se eu tenho na reta 2 furos e na diagonal 2 furos também, a minha equação até esse ponto aqui vai ser a mesma. A área bruta é a mesma. O número de furos é o mesmo, são 2. O diâmetro é o mesmo. E a espessura da chapa também é a mesma. Beleza? Então até aqui é tudo igual. Quando chega nessa região, aí eu preciso considerar na diagonal. Ó pessoal, se está somando, vai aumentar a área. Então não tem necessidade da gente verificar a diagonal. Beleza? Aí eu verificaria só a vertical. Agora, por exemplo, se eu adicionasse mais um furo aqui. Aqui, por exemplo. Aí minha seção diagonal já iria modificar. Eu pegaria aqui do primeiro, jogaria para esse e desse para esse. Aí eu teria 2 diagonais com 3 furos. Beleza? Então eu entraria até aqui. Tudo igual agora não, porque o número de furos seriam 3. E entraria 2 vezes essa parcela, porque eu tenho 2 diagonais. Aí se os valores fossem diferentes de S, que é a distância horizontal, e G, aí eu faria separado. Entendeu? Não multiplicaria por 2. Beleza? Pessoal, olha só. Se a gente voltar lá na equação da resistência, eu tenho o AE. O AE é a área efetiva da seção transversal. Até então, a gente verificou a AN, que é a área líquida. Beleza? Então a norma traz agora o conceito de área líquida efetiva. Quem é a área líquida efetiva? O AE é CT multiplicado pelo AN. O CT leva em consideração a não uniformidade de distribuição de tensões na seção transversal da peça. Então vamos ver um exemplo aqui. Pessoal, se eu tenho uma cantoneira, onde essa cantoneira está conectada em apenas uma aba, todo mundo conseguiu usar aquela cantoneira, né? Beleza. Apenas uma aba está conectada. O que acontece? Essa aba aqui, ela fica responsável por transferir todo o carregamento para o apoio. Então o que acontece? A distribuição de tensões ao longo da peça é uniforme, ó. Ao longo de toda a seção, a distribuição de tensão.
Quando chega nessa região, o que há aqui? Há um desvio de tensões. Porque essa chapa aqui, essa aba, ela não transfere esforços para o apoio. Ela não está conectada. Então toda essa tensão que está atuando na seção transversal da peça, ela vai mudar a direção. Ela vai exatamente para outra aba. Como essa tensão concentrou em apenas uma aba, há concentração de tensões nessa região. Ou seja, a gente tem que reduzir a resistência da peça então. E como é que eu consigo reduzir essa resistência? Eu vou pegar a área da minha seção e vou multiplicar por um coeficiente CT, que é sempre menor que 1. Se o coeficiente é menor do que 1, ele vai reduzir a minha área. Se a gente reduz a área, a gente reduz também a resistência. Beleza? Aí agora a gente apresenta alguns conceitos. Vamos lá. Só essa última parte do zero. Você usa uma minoração para fazer a transferência? É isso? Para compensar essa concentração de tensões aqui. Entendeu? Porque se a gente não considerar isso, vai haver o colapso da peça naquela região. Por conta de quê? Concentração de tensões. Porque uma aba agora está sobrecarregada. Então precisa aliviar um pouco o carregamento dessa aba. Como é que eu faço isso? Aplico um coeficiente CT. Um redutor. Ou seja, ele é menor que 1. Se a gente reduz a área, automaticamente eu estou reduzindo a resistência. Beleza? Aí eu tenho aqui todas as possibilidades. Se todas as chapas do meu perfil estiverem conectadas, não há desvio de tensões. A distribuição de tensões continua sendo uniforme. Então meu CT é igual a 1. Ou seja, no exemplo anterior da cantoneira, se a gente tivesse parafuso nessa aba e na outra aba também, aí todos os elementos da minha seção estariam conectados. Ou seja, as duas chapas. Aí não haveria isso daqui, a distribuição continuaria sendo uniforme. Então meu CT é igual a 1, não há modificação. Que é esse exemplo aqui, ó. Tem um parafuso nessa aba e parafuso nessa outra aba. Ficou claro, pessoal? Ficou? Beleza. Aí agora eu trago alguns exemplos. Deu não, amor. Se eu tenho uma cantoneira com apenas uma aba conectada, eu entro nesse caso aqui. O CT é igual a 1 menos a excentricidade da peça, ou seja, a distância. Isso aqui é uma chapa de ligação, viu, pessoal? É como se fosse essa chapa aqui do exemplo anterior. Eu tenho um perfil que vai ser conectado a uma chapa. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou pegar a distância do plano de ligação chapa-perfil, ou seja, essa é a minha chapa, então eu vou pegar exatamente do plano entre a chapa e o perfil e vou tomar uma distância até o centro de gravidade da peça. O centro de gravidade da cantoneira está aqui. Então essa distância aqui é o meu EC, é a excentricidade. E o LC, em ligações parafusadas, é a distância do primeiro até o último parafuso na direção da solicitação. Então, se a gente volta nesse exemplo aqui, o meu LC seria a distância do primeiro até o último parafuso na direção da solicitação. Beleza? Distância do primeiro até o último. Se fosse ligação soldada, seria o comprimento das soldas. Tranquilo. Se a gente estiver trabalhando com perfil I e a conexão for apenas na alma do perfil, ou seja, eu tenho duas chapas aqui, ó, chapa 1 e chapa 2, beleza? Só a alma do perfil está conectada. Ficou claro? Só a alma. O que eu faço com esse perfil? Vou dividir ele em dois perfis. Eu divido ele exatamente na vertical. Quando eu divido esse perfil na vertical, eu tenho dois perfis tipo U. Eu tenho um U à esquerda e tenho um U à direita. Então o que eu faço agora? Eu calculo o centro de gravidade. Esqueça esse perfil aqui agora. Eu calculo o centro de gravidade do perfil U e a minha excentricidade é a distância do centro de gravidade do perfil, que é aqui, até o plano de ligação chapa-perfil. Então a chapa está aqui. Então a distância entre a chapa e o perfil até o CG da seção é a minha
excentricidade é C. Beleza, e se a conexão for realizada nas mesas do perfil e não na alma? Porque se eu tenho conexão nas mesas e na alma, o CT é 1, porque todos os elementos estariam conectados. Ficou claro? Bom, se eu conecto a mesa e a alma, o CT é 1, porque todas as chapas do perfil estariam conectadas. Aí agora eu trago um segundo exemplo. Conexão só nas mesas. Ao invés de dividir na vertical, eu vou dividir agora na horizontal. E tenho agora duas seções T. Eu elimino uma e trabalho só com T. Eu pego essa seção T, calculo o centro de gravidade dela, aqui é o CG, e pego a distância do plano de ligação chapa-perfil, que é aqui, até o CG da seção. Esse seria o meu AC. Beleza? Tranquilo, gente?